Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você hoje a compartilhar este vídeo com mais alguém. Pode ser? Tem alguma pessoa que está precisando ouvir essa palavra de hoje. E eu quero convidar você agora a pegar este link e a transmitir para o maior número de pessoas que você puder. Porque muita gente está precisando ouvir isso. Quero meditar com você João 13, versículo 21 em diante. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir-me agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Eu quero falar hoje sobre a traição de Judas. Jesus fala que ficou profundamente comovido. Comovido. A dor de Cristo, e toda dor, ela é proporcional à ofensa. E o que está em jogo aqui? É a traição de uma pessoa que é íntima de Jesus. Não é a traição dos outros, não é a traição dos de fora, é a traição de um de dentro, é a traição de um dos 12, é a traição daquele que ele escolheu. Judas teve 3 anos de convivência familiar e íntima com Jesus. Judas seguia Jesus por toda parte. Judas viu os milagres de Jesus. Judas ouviu a doutrina divina de Jesus. Judas experimentou a ternura do coração de Jesus. Gente, Judas dormia com Jesus, comia com Jesus, passeava com Jesus, brincava com Jesus. Judas era íntimo. Então uma coisa é alguém de fora trair, uma coisa é alguém, por exemplo, quantos foram os traidores? Caifás, Anás, mas veja, era gente de fora. Os sumos sacerdotes, os fariseus, aquele povo todo. Não, mas é diferente, é um de dentro. É a traição de um íntimo. Então não é só abandono. Judas não só abandonou Jesus como outros apóstolos fizeram. Não, houve uma traição. E uma traição envolvendo dinheiro. Judas vende Jesus por 30 moedas. Nós podemos cair nos maiores pecados do mundo, mas a gente tem que entender que vai sempre haver um convite para a gente mudar.
Vai sempre haver um convite para a gente se arrepender. Judas teve esse convite, mas não quis. Satanás entrou e depois a gente sabe que ele se enforca, ele se suicida. É trágico a história de Judas. Pedro, nós vamos ver mais tarde que ele foi convidado ao arrependimento porque negou. E nós vimos que Pedro depois aceita esse convite e se torna o primeiro papa da igreja. Então nós precisamos seguir o exemplo de Pedro. Aquele que erra, nós vamos errar, mas a gente precisa se abrir sempre ao arrependimento. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.